Um santo dia a todos vocês. É uma alegria de estarmos acolhendo a família Discípulos da Mãe de Deus e todos aqueles que estão se achegando à nossa instituição Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Hoje quero partilhar com vocês sobre um tema do mês de julho, né? Com certeza você pode pensar ao Sagrado Sangue de Jesus, mas também na festa de Nossa Senhora do Carmo, a qual nós temos devoção. Mas percebam, eu não estou querendo partilhar com vocês aqui só o que é a devoção a Nossa Senhora do Carmo, mas o que nós precisamos partilhar com você é sobre como é essa devoção a Nossa Senhora do Carmo dentro do carisma, dentro da instituição dessa nova comunidade chamada Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Então, falar de uma fundação, falar da história de uma comunidade, de certa forma é fazer memória àquilo que é a história de vida dos seus fundadores, né? Então, desde quando esse título de Nossa Senhora, ela está na nossa vida? Nosso carisma, nós entendemos, e você que está adentrando nessa espiritualidade, você que já faz parte dessa espiritualidade, bem sabe que o carisma de nossa fraternidade é fazer Maria Santíssima mais conhecida e amada. Enquanto mais eu desenvolvo, eu formo, eu prego, eu exalo sobre os títulos de Nossa Senhora, nós estamos atingindo esse objetivo. Mas nós temos uma forma de ver através da vivência do Evangelho como escravos de amor a Nossa Senhora. Então, essa espiritualidade de São Luís Maria Grião de Montfort está muito embasado, anunciando a volta gloriosa e o reino de Jesus. Perceba, meus amores, nós temos o intuito não de marcar data da vinda gloriosa, afinal de contas o próprio Senhor diz que só o Pai o sabe, mas nós precisamos sim preparar essas pessoas para esse retorno, e quanto mais se ama Nossa Senhora, mais preparado assim nós vamos estar, não é mesmo? Então veja, aqui eu trago para vocês a foto de uma senhora chamada Maria Cândida da Nóbrega. Ela é a bisavó. E essa mulher tão firme, tão forte, tão determinada, tão guerreira, tão valente, ela teve grande influência na vida também da fraternidade por ser ligada a mim, que sou a fundadora dessa mesma comunidade. Dona Cândida, ela teve um matrimônio, mas o seu esposo a deixou e ela ficou morando no sítio que ela já estava, né? Ela foi abandonada, mas ela vestiu luto e disse que daquele momento para sempre ela seria a mãe e o pai, ela estaria resguardando aqueles que estavam cada vez mais a sua custódia, os seus filhos. E nesse mesmo momento, as imagens da época, elas quando iam ser trocadas por outras imagens, ou eram incineradas, ou então eram enterradas. E o que foi que minha bisavó fez? Pediu ao padre da época que deixasse a imagem daquela capela onde ela habitava consigo, já que agora ela era uma senhora para tomar conta de sua família, não tendo mais a presença do esposo, a Virgem Maria a protegeria. E assim ela fez, ela levou a imagem de Nossa Senhora do Carmo. E o que foi que ocasionou naquela situação? Os devotos de Nossa Senhora do Carmo, quando iam procurar, né, a imagem na capela e não encontrava e sabia que estava na casa da minha bisavó, começou a também ir a essa casa para que pudesse externar a sua grande devoção a essa imagem. Bom, meus amores, eu sei que essa imagem ficou na posse da minha bisavó e quando ela se inclinava para essa imagem, ela pedia sempre que Deus concedesse àquela família, não é, sacerdotes. Ela pedia para a vida sacerdotal, ela pedia para que sua descendência fosse voltada a ser entregue a Jesus por Maria, que fossem consagrados. E de fato, a bisavó teve a graça de ter padres, não é? Padre Gil Braz, teve Monsenhor Severiano, Padre Tijuaraju, que inclusive faz parte, não é, também aqui da Igreja São Pedro, já esteve aqui conosco, da congregação.
e o diácono Manuel Cassiano. Bom, da descendência da minha bisavó, nós vamos ter a minha avó, Maria Nóbrega, temos Inês e tem Mara. Essa é a árvore genealógica que vem dessa descendência. E graças a Deus, a gente teve a graça da fundação. Hoje eu sou uma leiga consagrada com promessas definitivas à nossa igreja arquidiocesana e de certa maneira não padre, mas buscamos uma vida de consagrado e através dessa minha entrega de amor, tantas outras pessoas também conheceram essa devoção. Então eu posso dizer a vocês que eu cresci envolvida pela imagem de Nossa Senhora do Carmo, envolvida por aquilo que é o significado do escapulário, o privilégio sabatino, que seria as almas que morriam, não é, com devoção a Nossa Senhora, que tivessem portando o santo escapulário, elas seriam levadas para o céu após aquele sábado. Então essa foi a minha criação. Por quê? Veja bom, minha bisavó pegou a imagem quando estava doente e deu para minha avó. A minha avó, quando foi morar na casa dos meus pais, levou a imagem consigo. Quando ela faleceu, a imagem ficou com minha mãe. E quando minha mãe era agora a governanta, a protetora, a quem abrigava a imagem de Nossa Senhora do Carmo, ela, quando percebeu a fundação Discípulos da Mãe de Deus, não é? Ela teve um sonho que Nossa Senhora dizia que não queria ficar lá naquele sítio sozinha, porque essa imagem ficava num distrito de Caicó chamado Palma. Então, o que foi que minha mãe fez? Logo que ela teve esse sonho, ela pediu a César que emprestasse o carro, que ela precisava ir a Caicó. Nesse dia, ia acontecer à noite o primeiro curso de consagração na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. E ela foi a Caicó e trouxe a imagem para nós, dizendo que essa imagem deveria ser a imagem que ficaria na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Nessa mesma ocasião, foi muito salutar, porque Dona Francisca, que é a fundadora da comunidade Maria Auxiliadora dos Cristãos, estava também presente e teve o entendimento que, como nosso carisma é preparar as pessoas para a vinda gloriosa do Senhor, a imagem do Carmo estando na fraternidade e as pessoas que fossem fazer o curso conosco recebessem a investidura do Santo Escapulário, elas estariam mais protegidas para fazer o curso e conseguir chegar, porque nós bem sabemos que muitas pessoas que entram nos cursos de consagração ao longo do período vão se perdendo pelas dificuldades, pelas batalhas que são federais, assim, né, para quem faz a consagração. Então essa foi a história de como Nossa Senhora chegou. E como nós temos como cofundador o Padre Flávio Jerônimo, esse que está aí nessa imagem, nós pedíamos a igreja para que tivéssemos uma vez por mês, pelo menos, a celebração. Nessa época, quem estava como secretário, quem estava organizando, era Padre José Mário, não é? Do senhor bispo, que na época era Dom Matias. Então nós fomos a ele solicitar para que tivéssemos pelo menos uma vez no mês a missa. E quando levamos a imagem de Nossa Senhora do Carmo, Padre José Mário, que também é de Caicó, quando viu a imagem, se recordou dos tempos que ele morava em Caicó e que ele, de certa forma, teve contato com essa imagem, rezou pedindo pela vocação dele. Então ele achou de bom grado dar permissão para que nós tivéssemos missas, já que era Nossa Senhora do Carmo que também estava lá e que com certeza estaríamos também em oração por ele. Então essa imagem de Nossa Senhora do Carmo, depois ela foi algumas vezes restauradas, mas nós fomos criando sempre o hábito de louvar, de dar flores, dar louvores, dar canções à nossa Mãe Santíssima. Uma das canções que nós temos na comunidade hoje é Rainha do Carmelo. Essa canção foi escrita, né, a composição de minha mãe, de Inês de Figueiredo Vieira, e vai falar sobre essa devoção que é do Carmo, que nós temos. Então a canção diz assim: salve, ó Mãe Rainha do Carmelo, hoje também Rainha do meu ser, tua presença é algo tão belo, iluminando todo o meu viver.
na aflição e na agonia, quando estava Simão a suplicar, parte do manto que aos monges vestia, por tuas mãos quisestes apresentar. Com muito amor, ela já dizias, o escapulário vos salvaguardará, dando esperança aos filhos um dia, nos exortando também a portar. E a segunda parte dessa canção vai falar justamente daquilo que é a comunidade, de como nós nos comportamos, da abrangência que é o nosso carisma hoje nessas terras, né? Então vai dizer mais dessa forma. Como sinal e marca oferecias, o distintivo para no peito usar, nos afirmando ali, tu repetias, do inimigo ele irá vos libertar. Então, o sinal que nós usamos de consagrados na nossa comunidade vai justamente à frente, a cruz da unidade, mas no verso nós temos a imagem do santo escapulário, que é a presença de Nossa Senhora do Carmo e do menino Jesus. Como discípulos hoje nos envias para o mundo vos anunciar, levando a todo paz e alegria e a Jesus nosso Deus sempre a louvar. Meus irmãos, percebam, levar a consagração é algo desafiador. E estando portando a medalha, não é, que tem um escapulário, isso nos dá força. E provavelmente por usar esses estigmas, né, nós temos a graça de cada vez mais exalar nosso carisma. Hoje já temos, além de Natal, missões em outros lugares e certamente a ajuda desse escudo faz com que tenhamos a possibilidade de levar nosso carisma para mais e mais recantos. Nós, enquanto comunidade, temos muito forte a comunhão dos santos. Então, dentro da Casa de Retiro, que é um recinto também do nosso carisma, nós deixamos alguns espaços. Um para que as pessoas tenham a experiência da igreja triunfante, outro da igreja militante, mas nós dedicamos um espaço também justamente à igreja padecente. Por quê? Porque nós temos na raiz do nosso carisma essa devoção ao escapulário, e o que mais Nossa Senhora do Carmo vai também exalar é as orações pelas almas que estão no purgatório para que possam gozar do céu. Então nós dedicamos um espaço lá, a Madre Teresa de Calcutá, não é? Essa santa que vai cada vez mais lutar para saciar os famintos, saciar os pobres, e a gente percebe que não tem pobre mais pobre do que os pobres que vivem à mercê, que nem pode esmolar pedindo orações. No purgatório, meus irmãos, não se pode pedir orações. No purgatório só se espera. No purgatório é um lugar de esperança, porque tudo que você podia fazer é aqui na terra. No purgatório você não faz mais, mas você espera dos outros. Então, nós dedicamos esse espaço desse bosque, não é, justamente para que as pessoas façam a experiência da igreja padecente. Veja, nós tínhamos já a boa prática de rezar pelos falecidos. Em todas as nossas missões existe um livro como esse, o livro Mãe das Misericórdias, onde as pessoas escrevem os nomes dos seus falecidos, e em todas as nossas celebrações nós rezamos por essas almas. Ter devoção a Nossa Senhora do Carmo é ter devoção também às almas do purgatório, porque nós precisamos atingir aquilo que é o desejo desse título de Nossa Senhora, entende? Rainha do Carmelo. Então lá nós criamos, com a graça de Deus, uma ermida chamada Ermida Nossa Senhora do Carmo. Existe esse bosque onde as pessoas vão rezar pelas almas, vários banquinhos, mas também essa ermida é um lugar construído onde nós podemos celebrar as nossas missas, ter os momentos de adoração, tá? Então, nesse bosque, nós distribuímos os banquinhos não por virtudes, mas por desvios. Então, veja, a vida virtuosa leva para o céu, mas a vida de virtude, a vida do orgulho, da tristeza, né, da impureza, da gula, tudo isso leva as pessoas cada vez mais a estarem um tempo no purgatório até chegar ao céu, porque elas precisam ser purificadas. Então, em cada um banquinho desses, nós colocamos um vício.
E de repente você pode pensar assim, mas por que será que meu esposo, meu filho, meu amigo, meu parente está no purgatório? E aí você tem que pensar, será que foi por cometer algum vício? E aí, isso se torna também um exame de consciência, porque quando nós pensamos naquilo que pode ser a causa de julgamento de uma pessoa, pode ser que seja a causa do nosso julgamento também. Então, nesse canto, nós reservamos a essas almas. Nós tivemos a graça desse espaço, essa ermida, ser inaugurada no dia 2 de fevereiro de 2019 por Dom Matias. E no mesmo mês, no dia 23, nós tivemos a visita do provincial da Ordem dos Carmelitas Descalços do Brasil, o Frei Afonso de Santa Teresinha. Ele esteve conosco e ele deu uma bênção. Isso tem vídeos gravados, se vocês quiserem ver depois. Foi um momento muito forte para nós, o reconhecimento de tudo aquilo que nós trabalhamos, da divulgação que nós fazemos do Santo Escapulário. E ele trouxe uma bênção do Carmelo para nós e vai dar uma bênção, inclusive, para todos aqueles que já são da comunidade, mas todos aqueles futuros que irão fazer parte dessa comunidade. Então, vocês, que sejam vocacionados ou que já sejam membros de nossa comunidade, recebam novamente essa bênção, essa proteção, e ele também se coloca com muita humildade a mesmo pedir para que a família Discípulos da Mãe de Deus interceda também pela Ordem do Carmo. Minha bisavó fazia parte da Ordem Terceira do Carmo. Então veja, a ermida se tornou hoje um recanto de Nossa Senhora do Carmo, onde as pessoas podem ir, levar suas velas, interceder. Nos primeiros sábados é um momento mais forte de oração por esses falecidos. Nesse tempo de pandemia, lógico, tudo ficou mais sem sequência. Tem primeiro sábado que tem primeiro sábado que não acontece na ermida, acontece em outro local, mas enfim, todos os primeiros sábados nós estamos rezando pelos falecidos. Como o nosso carisma ficou mais abrangente, então nós não estamos mais com condições apenas de guardar os nomes dos falecidos. No livro Mãe de Misericórdia nós criamos um site, onde as pessoas podem enviar os nomes dos falecidos através desse link, bit.ly sacrifícios. Todos os meses nós fazemos campanhas e tem chegado a cada mês 500, 600, 1000 nomes de pessoas que estão pedindo para que seus parentes possam gozar da liberdade do purgatório para o céu. E lá na ermida nós fazemos muita adoração. Lembrando, ter devoção a Nossa Senhora do Carmo é ter um coração voltado a rezar também pelas almas do purgatório. Depois nós fomos presenteados com a imagem de São Simão Stock e percebemos que deveríamos fazer uma capelinha também para que pudesse acolher. Então, em outubro de 2019, no mesmo ano que foi inaugurado a ermida, nós estávamos dando a bênção nessa capela. Nós tivemos a graça de ter presente aqui conosco Padre Bruno, que servia na nossa missão de Cuité, na Paraíba, mas também Padre Diogo, que era da missão lá de São Paulo, São José do Rio Pardo. E aqui nós temos a imagem das pessoas que estiveram presentes nesse dia. Então, meus irmãos, utilizar o escapulário do Carmo é cada vez mais algo comum a todos os cristãos. Mas usar esse distintivo, aí vocês têm que perceber se vocês têm esse gozo, se vocês têm essa proximidade, se vocês têm esse chama para cuidar das almas vivas, cuidar das almas que estão no purgatório. Enfim, nós precisamos preparar todos eles para o grande retorno da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Quanto mais almas antecipadamente saiam do purgatório e estejam no céu, mais elas vão poder interceder por aquelas almas que estão vivas. Então, vá percebendo cada vez se você tem esse fio condutor de orações também pelas almas. Nós devemos sempre buscar, todos os cristãos, as obras de misericórdia, sejam elas corporais, sejam elas espirituais. Mas é muito interessante que São Francisco vai dizer
que rezar pelas almas do purgatório é praticar todas as obras de misericórdia como se fosse ao mesmo tempo. Assistir às almas do purgatório é realizar a mais excelente das obras de misericórdia, ou melhor, é praticar a forma mais sublime todas as obras de misericórdia juntas, cuja prática elevada ao sobrenatural nos há de merecer o céu. Então, se você deseja o céu, pratique obras de misericórdia. Se você se sente atraída a esse carisma que cuida das almas, sinta-se cada vez mais envolvido. Que as bênçãos do carisma discípulos da Mãe de Deus possa estar sobre vocês, possa fazer vivificar cada vez mais qual é o chamado, independente de ser discípulos da Mãe de Deus ou não. Nós precisamos, nós todos, toda a humanidade precisa captar, experimentar, decifrar, discernir qual é o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Muitos cheirinhos no coração. Que Deus os abençoe. Teremos missa dia 17 de julho de 2021 na Casa de Retiro às 4 horas da tarde. Sinta-se convidado a estar conosco. Nesse dia nós vamos também investir o Santo Escapulário nas pessoas que estiverem presentes. Cheirinhos no coração.